Olá, queridos amigos do CPMM, aqui é a Suzana. Nós vamos dar continuidade ao nosso estudo sobre o Evangelho segundo o Espiritismo. Estamos no capítulo 12 e hoje chegamos ao trecho em que Jesus nos orienta em como lidar com o ódio, esse sentimento que é tão difícil de ser trabalhado, que todos nós, ao longo da nossa vida, certamente, em determinado momento, somos tomados pelo ódio ou passamos por determinadas experiências que acarretam esse sentimento nos nossos corações e também na nossa cabeça. Então vamos aprender, de acordo com as palavras do Criador, o modo que devemos lidar para com o ódio. Jesus nos diz o seguinte, aqui está, na minha edição, está na página de número 154. Amai-vos uns aos outros e sereis felizes. Sobretudo, tomai a tarefa de amar aqueles que vos inspiram indiferença, ódio e desprezo. O Cristo, de quem deveis fazer o vosso modelo, vos deu o exemplo desse devotamento. Missionário de amor, amou até dar o seu sangue e sua vida. O sacrifício que vos obriga a amar aqueles que vos ultrajam e vos perseguem é penoso, mas é precisamente isso que vos torna superiores a eles. Se vós os odiais como vos odeiam, não valeis mais do que eles. É a hóstia sem mancha ofertada a Deus sobre o altar de vossos corações. Hóstia de agradável aroma, cujos perfumes sobem até ele. Quando nós vamos falar sobre ódio, ou vamos falar sobre esses sentimentos mais difíceis, e nós já falamos sobre muitos deles no nosso estudo sobre o Evangelho. Já falamos sobre egoísmo, já falamos sobre indiferença, já falamos sobre uma variedade de sentimentos desses menores, né? Menores no sentido de dizer, mas às vezes somos tomados por eles, né? Então, quando falamos sobre o ódio, no modo como Jesus nos orienta aqui, uma das primeiras coisas que ele alerta é a dificuldade que nós temos com relação aos sentimentos pequeninos e o exemplo que ele nos deu. Porque todos nós sabemos que Jesus era um espírito de grandeza maior. Todos nós sabemos que ele precisou abaixar a sua vibração. Sabemos, inclusive, que o corpo de Maria foi preparado para que ela conseguisse conceber, né, Jesus. Então, se Jesus precisou regredir para conseguir chegar ao nosso estágio, é porque é possível que nós também possamos fazer um pouco de esforço para conseguir chegar ao estágio de perdoar, ao estágio de conseguir conversar, ter uma relação. É muito difícil, às vezes, ter uma relação amistosa quando chegamos no nível de sentir ódio por uma pessoa, mas é possível ter uma relação de respeito. Nós sabemos que não é necessário, né? Inclusive palavras do Criador, não se trata um inimigo como se trata um amigo, já falamos sobre isso também. Mas, acima de tudo, é preciso que haja respeito, porque nós não podemos ferir a dignidade de ninguém. Nós não podemos agir com o outro de um modo que nós não gostaríamos que agissem conosco. Né? Então todos nós sabemos, temos essas orientações. E por que é tão difícil seguir as orientações do Criador? Muitas vezes nós pensamos que atingir a perfeição ou atingir um estágio maior de evolução, até porque a perfeição só cabe ao Criador, nós pensamos que é uma tarefa muito complexa, que é preciso fazer muitas coisas, que eu vou dar um grande salto, né? E nós sabemos que a natureza não dá grandes saltos e a humanidade também não. Quando nós nos arvoramos nas pequenas coisas, nos pequenos gestos, na atitude do bom dia, do boa tarde, do boa noite, do perdoar alguém que talvez não está num dia bom
e eu posso ter com essa pessoa uma atitude diferente, isso já é um ato que me leva adiante. Então, não é necessário pensar em grandezas, pensar em coisas magníficas, se eu não consigo, nos pormenores da vida, numa fechada de trânsito, numa resposta que não foi dada de um modo, muito educado, podemos assim dizer, se eu não consigo, através das pequenas coisas, perdoar o meu semelhante, se eu desejo, porque a partir do momento que eu não luto contra um sentimento de ódio, eu acabo desejando e permitindo que o meu coração, que os meus sentimentos sejam um terreno muito fértil para esse tipo de sentimento tão equivocado. Há um outro trecho também na página 154 que eu grifei e quero partilhar com vocês. Ele diz o seguinte: ainda que a lei do amor queira que se ame indistintamente a todos os irmãos, não endurece o coração contra os maus procedimentos. Ao contrário, é a mais penosa prova, eu o sei, uma vez que durante minha última existência terrestre experimentei essa tortura. Mas Deus está lá e pune nesta vida e na outra aqueles que faltam à lei de amor. Não vos esqueçais, meus caros filhos, que o amor nos aproxima de Deus e que o ódio nos afasta dele. O ódio é um sentimento tão contraditório e o amor é um sentimento tão bonito que às vezes em milésimos de segundos em que nós nos dispomos a doar amor, por exemplo, quando alguém pede oração para algum familiar ou para alguém que desencarnou, se naquele momento, do fundo do meu coração, eu consigo orar e pedir para que a espiritualidade, para que Deus receba aquela pessoa que desencarnou, para que ela seja acolhida, para que aquele que está padecendo em um hospital, para que receba todos os espíritos de luz, para que a equipe dos caboclos, dos pretos velhos, dos tarefeiros, dos enfermeiros possa levar amor, saúde, restabelecer a matéria daquela pessoa. O amor, ele se propaga numa vibração tão interessante e tão única. E às vezes nós nos ligamos em coisas tão pequeninas e ocupamos o nosso dia e a nossa mentalidade como um todo com sentimentos pequenos como o ódio. Como Jesus nos alerta aqui, o que nos liga a Deus é o amor. E muitas das vezes nós queremos estar ligados, porque a mágoa é o que faz com que a gente fique ligado em determinada ocasião. Às vezes aquilo fica te incomodando o dia todo, você fala, mas já poderia ter, eu quero esquecer isso, não quero mais sofrer por causa disso, mas aquilo te incomoda e fica te assolando o dia todo. O amor, ele permite que as coisas fluam, enquanto o ódio fica permitindo apenas a dor, apenas a situação maçante e aquilo que é ruim. Então, se eu quero ter um sentimento de libertação, de boa vontade, e se eu quero, acima de tudo, estar ligado ao Criador, é preciso que eu evite os pormenores do ódio e esteja aberto aos sentimentos mais dignos, como o amor, a caridade e a boa vontade. Uma excelente noite de quinta-feira para todos nós. Eu espero encontrá-los todos bem. Fiquem com Deus e até a semana que vem.